Eu chorei nesse episódio. E nem foi na parte que eu acho que era pra chorar. Sexto episódio de Air, e pra começar a história, na abertura eu já fiquei com o coração apertado de pensar que só tem mais 2 aberturas. Porque eu não quero dar tchau pra essa história. Especialmente, eu não quero dar tchau pra essa história sem um novo projeto confirmado. Fleabag, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não. Eu tô implorando, por pena que seja, confirma pelo menos a intenção de confirmar alguma coisa daqui 2 anos. Mas não me deixa na mão assim, porque pensar em ficar sem Fleabag é difícil. Eu sou dependente emocional. Mas sobre o episódio, pra começar, a coisa que eu mais gostei nesse episódio foram os olhares, a troca de olhares, os diálogos pelo olhar, o quanto os olhares delas estavam expressivos nesse episódio. Muita coisa ficou muito clara só acompanhando os olhares das duas, né, das Long Blue. E isso pra mim foi o ponto mais forte. E já começa assim, porque quando a Long chama a Blue, né, pra combinar que quando ela vê aquele sinal lá, aquele Fleabag desenhado pela praia, é pra ela fugir e procurar um barco lá nos fundos da ilha, porque elas estão em perigo. Ali ela já tá com o olhar super preocupado, porque ela já sabe que vai precisar isso acontecer, porque ela já armou o plano, ela tá tentando atrair ali aqueles criminosos pra ilha. Então ela tá super preocupada, claro, né? Porque todo plano tem também sua parcela de chance de dar errado. E ao mesmo tempo, a Blue parece que compreende esse olhar dela, e aí na hora ela entende que não é pra caso de precisar, e sim quando vai precisar fugir. Acho que ela entende ali na hora que em algum momento aquilo ali, aquela paz vai acabar e ela vai encontrar esse sinal e vai precisar fugir. Então ali já foi, na primeira troca de olhares eu já fiquei, assim, emocionada pela forma como eu tava vendo as duas se comunicando. Porque o relacionamento delas evoluiu muito no episódio passado, né? Nesse tempo que elas passaram na ilha. Então, já foi... Ali já começou a me pegar esse tipo de interação que elas tiveram ao longo de todo o episódio. E aí também achei muito bonitinho como a Blue ficou meio insegura com o fato de, ué, só eu que tenho que fugir. E aí a Alon prometeu, eu vou logo atrás de você. E foi mesmo, né? Só que antes disso tivemos uma baita cena de ação que eu achei muito bem feita, muito bem coreografada. Os tiros tiveram efeito especial nesse episódio, mas foram muito melhores os efeitos do que no episódio lá das terrinhas, que eu fiquei um pouco traumatizada. Foi bem pontual, ficou realista. A Alon tá com sangue nos olhos, porque, claro, ela sempre esteve ali para proteger a princesa. Ela faria isso por qualquer pessoa, não tenho a menor dúvida. Mas agora ela tem sentimentos reais pela princesa. Então agora ela não tá só ali como uma tenente fazendo o papel dela. Ela tá como alguém com um motivo pessoal para caçar essas pessoas. E dá pra ver determinação no olho dela, o quanto ela já tá no limite, com raiva. E aí foi pipoco pra todo lado, né? Eu não tô fazendo a contagem de mortes, mas só nesse episódio a Long já levou 4 pra óbito. E não tem o que fazer, é isso. Ou ela faz isso, ou eles fazem isso com ela, ou fazem isso com a Blue, ou com qualquer inocente naquela ilha. Mas graças a Deus, graças ao plano que eles tiveram, né? Primeiro caso de polícia inteligente que eu já vi na minha vida, que a polícia consegue ficar um passo à frente dos bandidos. E aí, graças a isso, tudo deu certo, não tiveram aí vítimas inocentes nesse caso. Bom, não sei se alguém da polícia morreu, né? Mas pelo menos ninguém da ilha ali que as abrigou sofreu com nada. Foi muito bom. E a Long cumpriu o trato e alcançou a Blue e a Fai no barco. Inclusive, achei a segunda coisa que eu mais gostei nesse episódio foi a boa relação das primas, a cumplicidade, a preocupação, o cuidado entre elas, o quanto elas parecem mesmo uma família. O tempo inteiro que eu assisti a interação delas, eu ficava com esse sentimento de, nossa, elas são uma família, elas se amam. E isso começou também nessa cena da ilha, quando a Fai coloca
a própria vida em risco para ajudar a Long, para proteger a princesa, mesmo sabendo que poderia acabar muito mal, né? Ela se arriscou, mas ela se arriscou porque a prima dela também estava se arriscando. Então ela não pensou duas vezes e ao mesmo tempo a Long confiou muito na Fai também, porque a Fai não é uma policial treinada e ela deixou a princesa Blue aos cuidados dela porque ela confia na prima dela. E eu imagino o quanto deve ter sido preocupante para ela fazer isso, porque é a prima dela ali, de quem ela se preocupa, por quem ela se preocupa, e é a princesa também. Ela deve ter ficado, enquanto ela estava ali servindo de isca, ela devia estar de cabeça cheia pensando se elas estavam bem também. E o que mais que eu ia falar? Ah, a Blue tendo o impulso de ir atrás da Long quando soube, né? E desistindo, graças a Deus, porque seria também muito mais arriscado se ela fosse lá. Ela queria ir para salvar a Long, mas ela acabaria colocando todo mundo mais em perigo, porque a Long ficaria muito mais vulnerável, tendo outra pessoa para proteger. Então ainda bem que não foi, mas já achei fofo ela querer ir. E isso tem na novel também. Apesar de eu ter muitas reclamações com a Blue da novel, essa parte também tem. Ela não queria abandonar a Long. E aí a Long chega, finalmente, no barco, e aí tem mais uma troca de olhares, expressando todo o alívio que elas estão sentindo, porque elas se encontraram, porque o plano parecia ter dado tudo certo, né, ali. E aí quando elas vão ficar felizes por isso, aquele desgraçado daquele capanga que o Harry contratou consegue dar um tiro na Long. Juro. Ai, que desgraça, morreu tarde. E nem pra morrer ele serviu, porque ele ainda demorou, ainda conseguiu dar um tiro nela de volta. E eu achei uma decisão tão burra do Harry contratar ele. Primeiro que a Grace esteve certa desde o princípio. Se ele queria um bom trabalho, ele deveria ter feito com as próprias mãos. Segundo que até a Grace foi um pouco patética, de colocar pouco veneno no suco da Blue, porque poderia ter matado ela ali. Ela já poderia ter saído daquele quarto de hotel morta. Mas não, eles só doparam ela um pouco para terminar o serviço depois. Então foi meio patético, parece que na verdade eles mesmos estão se auto-sabotando. Eles não querem tanto assim que ela morra. E aí o Harry vai lá e contrata um cara na casa dos 50, que tudo bem, ele podia ser até páreo pra acabar com a raça da Blue sozinha. Mas aí ele sabe que uma tenente, no auge da sua habilidade física, uma tenente esperta, tá lá protegendo ela e ele continua confiando que aquele cara vai fazer o trabalho dele. Ai, Harry, pelo amor de Deus, né? Ele não queria que a Blue morresse. Eu acho que no inconsciente dele ele não queria que a Blue morresse. Aí ele pediu pra aquele senhor fazer o trabalho. Porque na hora que ele tava com as costas arqueadas, assim, durante a troca de tiros, eu pensei, ah lá, ele não vai aguentar muito tempo depois disso, porque a coluna grita. Eu tenho 30 anos, minha coluna já tá gritando. Imagina aquele senhor que tem uns 50, que poderia ser meu pai, né? O Harry não tava tão interessado assim em matar a Blue. Mas aí aquele desgraçado finalmente morreu, né? Agora a gente vai lidar com outros perigos, porque pelo menos esses foram eliminados, graças a Long e o pipoco lá que ela deixou nele. Ela caiu no mar. Ela caiu no mar pro meu sofrimento. E aí, como se não bastasse o meu próprio sofrimento, eu tive que lidar com o sofrimento da Blue, que ficou em choque, e o sofrimento da Fai, porque é a priminha dela, a amiga dela, que tava ali caindo. Meu Deus, esse tipo de coisa não se faz, sabe? E aí, no segundo seguinte, a Blue se joga no mar atrás dela, sem nem pensar duas vezes. Ela só se jogou. Isso tem na novel também. O impulso dela de se jogar, mas ela não se joga porque ela não sabe nadar. Então é a Fai que tira ela da água. E eu adorei que trocaram pra própria Blue indo tirar ela da água. Achei que foi uma mudança muito boa, muito precisa. Se eu pudesse, a única coisa que eu faria a respeito dessa mudança seria ter colocado uma cena de resgate. Eu acho que a Beck faria muito bem a cena dela realmente tirando ali, né, da Blue tirando a Long da água. Mas entendo que não tenha, porque desde a época da gravação lá da ilha, que a Beck teve pneumonia, que ela tá com problema de pulmão, né? Inclusive, ela confirmou na semana passada que o problema ainda não acabou, é um problema sério aparentemente, então acho que talvez até por isso que não tenha rolado a cena das duas na água e o resgate acontecendo lá, e já pulou logo pra longe de volta ao barco.
e toda a manobra ali pra fazer respiração boca a boca pra tentar ressuscitar ela. Ai, meu Deus, e que cena, que cena. Ver como a agonia, o pânico, o desespero da Blue foi crescente, foi gradualmente aumentando, aquele choro preso na garganta dela por conta do desespero, e aí a cada vez que a Alon não respondia, ela ia ficando mais aflita, me deixou atônita. O que foi aquilo? Beck Armstrong, você é atriz. Eu já tinha ficado impressionada com o desespero dela e com quanto a Blue ficou paralisada lá na ilha quando ela viu o sinal e começou a ouvir tiros. Deu pra ver que aquilo acionou ali um pânico muito profundo na personagem, né? Porque ela ficou mesmo atordoada. E aí teve essa cena e, gente, quando eu vejo personagens da Beck com o choro entalado, o meu também entala. E não foi ainda nessa hora que eu chorei, mas eu fiquei com o choro entalado ali de novo, só de ver o desespero dela. Me lembrou quando a Annie confessa os sentimentos dela na frente de todo mundo sobre a Pin, que ela fala com a voz embargada. Toda vez que eu assisto aquilo, me vem um nó na garganta, eu não consigo. Ela chora, eu choro. E aí, tudo deu certo, a Alon acordou. Eu achei que essa cena podia ser tecnicamente melhor. A cena da respiração boca a boca. Não gostei muito do jogo de câmeras. Achei que faltou um pouco de realismo. Mas não acho que tem nada a ver com as atrizes. Acho que é muito de direção. Porque elas sabem fazer esse tipo de cena. Eu já vi. Todo mundo acho que já viu. Porque tem em Uranus. É só invertido os papéis. Mas tem. Então elas sabem. Acho que foi mesmo uma coisa de direção. Apesar de eu gostar da direção do Fuse, eu não achei essa parte tão legal. Achei que podia ser melhor. Quem viu Uranus sabe que elas fizeram isso muito certinho. E fiquei pensando em Uranus principalmente porque eu lembro que quando a Frin teve que fazer essa cena com a Beck, ela não conseguia sair da emoção da personagem porque ela imaginou que era a Beck ali mesmo não respondendo. Então ela sofreu de verdade ao gravar a cena, ela chorou muito. E eu fiquei me perguntando se a Beck usou da mesma técnica, será, pra gravar, vendo a Frin ali deitada inerte e não respondendo. E essa é uma coisa que eu gostaria de ver no Por Trás das Câmeras. Estou ansiosa pros bastidores dessa cena, espero que tenha. Passado daí, elas conseguiram chegar sãs e salvas no hospital. Tivemos pai da Alon chegando lá, Fai lá, a Blue lá completamente preocupada, se recusando a deixar o quarto, o que também é coerente com a Blue da novel, mas a coerência acaba aí, ainda bem. A partir daí tiveram mudanças na personagem que eu achei que foram muito pontuais, muito necessárias e que tornaram a Blue uma personagem 20 vezes, no mínimo, mais agradável do que a Blue da novel. Chegamos no hospital e também tivemos a Polada Miss Inglote chegando. Eu amo Inglote, não tem jeito, eu amo, adorei ver as duas. A Apo, principalmente, eu adorei, porque como eu falei que eu amei a relação das primas, a Apo chegou muito preocupada, como uma mãe mesmo, querendo puxar a orelha das duas por terem feito um plano tão perigoso. E o que eu mais gostei foi que ela reclamou de ter ficado de fora. A Apo, que é administradora de hotel, ela não tem nenhuma habilidade ali com coisas desse nível, mas ela não queria ter ficado de fora, porque se as duas primas dela estavam em perigo, ainda que ela não pudesse fazer grandes coisas para ajudar, ela queria ter participado. E eu achei que isso foi muito prima cuidadosa da parte dela, eu gostei demais. A Lada fez o nome dela, a Lada, em questão de segundos, na primeira troca de olhares Long Blue, ela já reparou que tinha alguma coisa acontecendo, que tinha sentimentos ali. E eu gostei demais de ver o episódio inteiro, ela olhando as duas de rabo de olho, como quem diz, eu sei de alguma coisa. A Fai também já logo percebendo ali a troca de olhares. E só a Apo completamente alheia, sem entender. E quando foi falado sobre ela, ela falou, não, claro que não, a Alon sabe o lugar dela. Sim, meu amor, ela sabe o lugar dela, mas a gente não escolhe quando vai se apaixonar, né? E ela
não escolheu, mesmo sabendo o lugar dela, acabou acontecendo e é isso. E a Apo simplesmente não reparou. E é muito Apo da parte dela não ter reparado uma coisa dessas. E aí as primas deixam o hospital, né? Deixam as Lone Blue lá. E começa a parte da Blue que eu amo, que eu não tive enquanto lendo. Mas que, meu Deus, ainda bem que fizeram, ainda bem que trocaram, e ainda bem que é a Beck que interpreta. Porque aí começou um momentinho Lone Blue muito fofo, que foi pra começar ali as trocas de olhares entre elas. O fato de que a Blue, ela vira a cara, né, quando a Lon fica encarando muito ela e fala que tá feliz dela tá ali. Mas ela vira pra dar um sorrisinho super emocionado. Eu rachei de rir quando ela cita de novo o carro de frutas, porque a Blue tá desde o primeiro episódio sendo perseguida. Um monte de gente tentando acabar com a vida dela, mas parece que o trauma que vai marcar pro resto da vida foi ter andado no raio do carro de fruta. Ela não supera. E aí, quando a Lon não pergunta se ela não ficaria desconfortável de dormir no sofá, ela fala que não, porque ela já dormiu naquele carro. O que realmente, né? Porque se você dormiu num transporte aquele sofá é uma cama king, né? Não, ela não teria do que reclamar. Mas aí ficou naquele charme de que não estava tão confortável ali. A Lon, que não perdeu tempo, jogou o charme dela. E aí elas acabaram dormindo juntas. E a cena de todo mundo pegando as duas dormindo juntas foi impagável também. Ai, as três primas juntas, foi tudo de bom. Cara, e nesse episódio, eu acho que foi o episódio em que eu mais gostei de ver todas as primas juntas, porque eu acho que foi o episódio mais necessário delas estarem juntas e também o episódio que mais me mostrou como é a personalidade de cada uma delas. E todas as personalidades fazem muito sentido. Porque quando vem a Lon dormindo ali com a Blue, a Lon, que é a prima mais emocionada, né? Isso é determinado desde o momento 1. Então a Jean, que é ali a prima mais velha, ela faz mesmo o papel dela de prima mais velha. Porque o que preocupa ela naquela cena é o futuro, é pensar no futuro, é tentar adiantar o que vai vir e o medo de que isso faça a Lon sofrer muito. E isso é muito prima mais velha da parte dela. Eu achei muito justo ela se preocupar com isso. A Apo, que já é ali, né, mais metódica, mais centrada, a preocupação dela foi se aquilo era certo, se era o comportamento certo de se ter perto de uma princesa ter o que as pessoas poderiam achar. O que também é coerente da parte dela, tirando pelo fato de que a Apo ali, né, também, vamos dizer, ela comeu o bolo antes do casamento, né? Ela ficou calada antes do casamento, então assim, pô, logo você julgando, é porque suas primas não estão sabendo, né? Mas enfim. E aí a Fai, a prima mais nova, a prima que é mais confidente da Lon, também super coerente, no estilo deixa elas viverem, deixa ela aproveitar esse momento que ela tem e o depois a gente vê depois. E tá muito certa também. Eu achei que todas elas estavam muito, muito, muito coerentes, todas elas ali seguindo o que eu esperava, cada prima tendo seu papel, cada prima tendo sua personalidade, isso ficando muito claro. Eu gostei muito. Tivemos ali também a enfermeira, né, do hospital, vendo as duas também dormindo, com aquele olhar de, acrescenta que a bandeira LGBT, ela suspeitando. Eu amei, gente. A carinha que a Beck dorme nunca mudou, né? Desde pequenininha, se vê foto dela dormindo, ainda é aquela coisa mais fofa do mundo. E eu adorei o como a Lon, que tava internada, né? E ela tava mesmo ali toda de cantinho de lado. E a Blue, que tava bem, que falou que a Lon precisava descansar para se recuperar, era a que tava toda espalhada na cama. Achei isso muito legal. Elas acordaram e aí eu fiquei no céu com aquela cena inteira. Porque tivemos a Blue falando que queria alimentar a Lon. O que na novel, quando a Lon pede pra Blue fazer isso, a Blue não quer, fica tentando fugir e só faz porque a Lon joga maior charme pra cima dela, faz maior drama.
na série. A Blue que teve a iniciativa de querer fazer isso, mesmo com a Lon falando que poderia fazer isso sozinha. Eu fiquei extasiada. E aí, a Blue que citou também a Wind e a Padpa, porque na novel, quando a Lon fala que sente falta de ser Wind e Padpa, a Blue logo corta ela e fala, mas não tem mais por que a gente ser Wind e Padpa, aquilo ficou na ilha, era só pra ilha, então acabou. E aí agora foi a Blue que falou que sentia falta disso. E a Lon, claro, concordou, porque ela também não é nada boba. E eu achei muito bom ela ainda brincando, pedindo pra Windy ali comer as duas indo enquanto estavam comendo. Ai, essa Blue fez tudo por mim. Enquanto a Blue da nova nessa época, eu ficava meio irritada com ela, por ser um tanto indiferente e fria. E a cena das duas se alimentando. Ai, foi muito fofo. Foi tudo muito precioso. Pela primeira vez fiquei um pouco irritada com a interrupção das primas, porque elas estavam ali naquela bolha delas. E na hora que a Blue foi limpar a boca da Lon, eu senti que ela tava num sentimento de não me empurra que eu já tô na beira. Me lembrou muito a Princesa Anin. Princesa Anin já teria atacado, nem teria usado guardanapo, todo mundo sabe, mas me lembrou. Acho que ali a Princesa Anin tava querendo reencarnar na Blue. Mas aí as primas chegaram e apesar de ter ficado um pouco frustrada com a interrupção, a cena que veio a seguir também foi maravilhosa. Que foi a Blue pedindo pra alguém alimentar a Lon. Mesmo ela sabendo que a Lon podia fazer isso sozinha, ela pediu e deixou nas mãos da Fai. E na hora que passa pra Fai, a cara da Lon muda completamente. Passa de ser uma cena doce dela feliz se alimentando pra uma cena tipo, ai, tinha que ser minha prima. E tudo isso, inclusive a atriz que interpreta a Fai falou que aquilo foi tudo improvisado e ficou muito bom. As primas mais velhas insistindo pra trocar, né? Agora a Lon que estava alimentando a Fai. Gente, a linguagem do amor dessas primas é a completa perturbação e eu amo. Pra começar, eu já tinha amado a perturbação ali assim que a Lon acorda no hospital. Já começa a Fai a cutucar, falando que deu pra ver que ela ficou decepcionada de encontrar a Fai ali, não a princesa. Cara, é maravilhoso. É uma relação de primas mesmo. Primas próximas, famíliazinha. Ficou tudo muito bom. E do lado de fora, paralelo a isso, tivemos as namoradas também tendo uma relação muito boa com a Blue, deixando ela à vontade, deixando confortável, se colocando à disposição para conversar com ela sobre qualquer assunto, o que é muito importante, porque ali a Blue não tem ninguém por ela, né? Apesar de já considerar as duas amigas. E aí veio a Blue perguntando para ela se o que é amor, o que me fez ter muitos sentimentos, porque conforme a Rose e a Lada vão se escrevendo, eu lembrei muito de Jean Rose, de Apolada e do quanto eu gosto desses casais também. E eu acho que aquilo serviu muito para clarear na cabeça da Blue o que ela tá sentindo pela Lon, porque ela pode até estar alheia a isso, mas graças a Deus a Blue da série está obviamente apaixonada, não tenho o que dizer. Na novel eu até duvidava mesmo se ela gostava ou não, se ela não tava confusa, mas a da série tá obviamente apaixonada. Ela pode não saber, mas eu sei por ela. Não tem como. Outra coisa que eu senti um pouco de falta, mas achei legal que não teve, porque mostra que elas já estão mais confortáveis na presença da Blue, foi a Jean Rose fazendo uma reverência toda vez que vê a princesa, porque eu achava aquilo muito engraçado. Mas faz sentido que não tenha mais, né? Até porque se a Blue considera a Rose uma amiga, não tem por que ficar nesse dedo todo com ela, né? Mas tá bom. Tivemos ali as primas implicando, as cunhadas prestativas e mais uma cena de ação que também não tinha na novel, mas que eu achei também um bom acréscimo. Eu achei que nesse episódio
tudo que foi acrescentado e alterado foi muito pro melhor da série mesmo. Foi pra uma evolução. Achei que, nossa, tornaram a história ainda melhor. Que foi o Henry já na Tailândia. Porque nessa parte da 9 no hospital, elas estão realmente em paz, nada acontece. Mas na série, já teve o Henry ali disposto a nem esperar a Long se recuperar e já acabar com a vida dela e com a da Blue. Inclusive, ele já chegou. Eu fiquei um pouco preocupada dele chegar e já olhar até a paciente tirar a máscara dela. Fiquei, gente, eu sabia que seria a Apo ajudar ali a Blue a sair. Mas ainda bem que quando ela passou, ele nem reparou, tadinho, burrico. Se preocupou tanto com quem não tinha nada a ver. E a mulher passou pelo lado dele, ele nem viu. Gostei da Apo ter ajudado. Gostei da forma como a Blue saiu do hospital. Gostei mais ainda que foi muito rápido da Long perceber que realmente eles estão alcançando ela muito fácil. Então, tem alguém filtrado. Tinha alguém filtrado desde o momento 1, quando como é que chama? Quando eles olharam lá, rastrearam o celular dela. Então, tava óbvio que tinha alguém de dentro. E nesse episódio, a Blue pensou muito rápido e conseguiu se salvar. A cara dela, quando ela mira naquele capitão e fala que agora ele vai ter duas escolhas, que é ajudar ou ser preso. Ai, Frinsarocha, se você me aponta uma arma, eu peço feliz pra você me dar um tiro. Não tem jeito. E o Henry também, apesar de ser muito burrico, ele tá muito bom, ele tá com uma cara mesmo determinado, pronto pra acabar com essa história. O que não deixa traço nenhum do Lamp em Roller Coaster. Eu adorava meu querido Lamp. Agora eu não consigo ver esse cara no Harry. Ele mudou completamente, palmas pro ator. Isso também ficou muito bom. Elas conseguem escapar do hospital, porque, né, primeiro caso de polícia inteligente no mundo. E tem outra cena que eu não aguentei, eu me casquei de rir, que é o pai da Lon arrumando aquela ambulância pra elas fugirem e a Blue, mais uma vez, no ciricutico, por causa do tipo de transporte que ela tem que se enfiar. A Lon, assim, toda sem graça, porque sabia que ela ia reclamar. Mas pensa bem, eu acho que de um carro de fruta para uma ambulância foi uma evolução. Acho que ela tá aí errada de reclamar dessa vez. Paralelo a isso, tem a Fai na França conseguindo fazer a conexão até alcançar o príncipe e o rei. Ela conversando ali com um amigo dele. E o que eu achei importantíssimo mencionar nessa cena foi a Beck passando, a Blue passando a mensagem pro Sebastian em inglês, porque a Beck falando inglês é uma coisa que merece ser mencionada, apesar de não ter dito nenhum segredo, nenhuma surpresa, nada que eu já não soubesse. Eu não poderia ignorar o fato de que Beck falou em inglês nessa cena e foi poderoso. Pulamos direto disso para elas indo para a Casa da Floresta, casa essa que é da mãe da Lon. E não teve, que tem na novel, as duas fazendo a trilha de mãos dadas e a Lon parando em determinado momento para amarrar o cadastro da Blue, o que eu achei que teria, porque é uma coisa muito Freeback de fazer, mas não teve, tudo bem. Tem várias cenas da Frin fazendo isso pela Beck que eu posso ver aí e imaginar que foi assim também na história. E aí, mais uma evolução, porque a cena em que a Blue questiona a Lon sobre os sentimentos dela acontece no meio da trilha. Eu sempre pensei assim, nossa, ela nem espera chegar pra ter uma conversa super desconfortável. Mas dessa vez a Blue esperou, ela teve, né, essa empatia, essa sensibilidade de esperar elas estarem em casa, estarem instaladas pra ela se questionar. Toda a reação da Blue também nessa cena foi muito melhor na série, porque ela pergunta com delicadeza, sem julgamentos. Ela só quer ter certeza mesmo se a Lon realmente gosta dela, se é um sentimento diferente a todos os outros que ela já pode ter tido, já que a Lon é conhecida aí por ser, né, uma paqueradora, uma mulher de muitas namoradas. A Lon afirma, eu fiquei sem respirar nessa cena, as duas de mão dadas.
E a Long afirmando que a ama e que ela vai ser o último amor da vida dela. E, e como a Blue... Eu nem fiquei com raiva da Blue. Na novel eu fiquei, mas na série eu nem consegui ficar, porque ela fala que ela não pode retribuir os sentimentos dela. E ela não pode mesmo. Não é questão de não querer ou não retribuir. Ela não falou, eu não sinto nada por você. Ela falou, eu não posso retribuir os seus sentimentos. E não pode. E eu já sabia disso, o Alon já sabia disso. Então, assim, é sofrido, é muito sofrido. Eu fiquei muito triste, principalmente quando a Alon vai tirando as mãos das mãos da Blue. E a cara da Blue de que sentiu essa retirada, né? Sentiu a distância. Então eu fiquei muito triste. Toda a cena ali das duas depois pensando sobre isso, refletindo, lembrando o que acabou de acontecer. Eu tava muito triste, mas também não foi nessa cena que eu chorei. A cena que eu chorei mesmo aconteceu lá no hospital, quando elas começaram a lembrar de momentos da Wendy e da Padpa, quando ela fala que sente saudade dela na ilha. E, cara, as duas, elas têm uma química tão boa, elas representam o amor, né, e cenas de romance de um jeito tão absurdamente impecável que eu me emocionei. Me emocionei porque eu quero mais disso, eu quero ver mais disso, eu quero ver as duas se apaixonando em mais universos e mais GLs. Então, nessa parte eu chorei muito. E na hora que houve a rejeição, eu nem consegui chorar mais, só fiquei muito triste mesmo. Mas entendi, gostei dessa mudança porque eu achei que eu fosse passar momentos de muita raiva com a Blue, e ainda pode ser que eu passe, né, nos próximos episódios, porque tem mais uma cena aí complicada vindo. Então até aqui eu tô fechada com a Blue, tô entendendo ela. E o episódio acaba aí, né, só com mais uma cena Helena e Grace. A Grace que tem de bonito tem de má, querendo voltar pra Tailândia pra garantir que ela vai manter ali a dominância dela sobre o Henry, já que ela desconfia que o senso dele de família, né, e lembrar o quanto o pai é leal ao rei, o quanto pode se decepcionar com ele, pode acabar fazendo ele trocar de lado, e que o amor dele por ela não seja o suficiente para impedir isso. Acho que ela também devia se preocupar com a Helena, porque a Helena também não tá muito certa mais desse plano, acho que nunca esteve, coitada. É muito mais a Grace mesmo querendo e forçando as outras pessoas, porque eu acho que por eles já teriam desistido disso há muito tempo. E aí acaba o episódio, e das prévias eles tinham dado a entender que teria mais um beijo no Blue nele, e não teve. E ainda assim, esse foi meu episódio favorito até agora. Eu gostei muito do episódio 6. Pra mim, ele foi muito superior. Mas queria o beijo, né? Claro que eu queria o beijo. Mas toda a torcida pra ele ficar aí logo pro início do episódio que vem. E que seja um beijo aí da Blue, entendendo os sentimentos dela. Tomara. Pros próximos episódios também, mais sofrimento à vista. A Alon, coitada, de novo. Estão tentando fazer minha Alon de peneira. Cada vez um tiro. Vamos ter um embate, né? Um encontro, por mim, muito aguardado. E que pela prévia eu já fiquei ansiosíssima. Que é Blue e Helena. A forma como elas estavam se olhando. As duas estavam um pouco perplexas e sentindo muita coisa em estar ali uma de frente para outra, né? As duas idênticas. Mas é muito engraçado porque os olhares não são idênticos mesmo uma olhando pra outra. E, putz, eu mal vejo a hora de ver essa cena. Eu tô doida pra ver essa cena. Tô muito ansiosa. Sobre os próximos, sobre o que eu acho que vem aí de acordo com a novel. Acho melhor eu mandar outro vídeo, porque esse já tá bem extenso, tem feito coisas bem extensas. Mas é isso, eu amei. Pra mim, é o melhor episódio. Eu acho que Long Blue terminou de me ganhar nesse episódio, que foi o episódio que pra mim ficou muito claro. Pra mim já tava muito claro os sentimentos da Long, mas apesar de já ter visto ali a Blue com ciúme e a Blue quebrando barreiras e se aproximando da Long, ela sempre fazia isso e voltava atrás, né? Ela dava um sinal verde, um sinal vermelho, e eu vinha reclamando disso todo o tempo,
Mas nesse episódio, eu achei que foi um episódio só de sinais verdes. Até ela perguntando sobre os sentimentos da Long, eu achei que foi um sinal verde. Achei que era ela ali querendo entender sobre amor, sentimento romântico, e se a Bu tava certa no que falou pra ela, se ela tava certa também no que ela tava entendendo da relação das duas. E a parte em que ela não retribuiu a Long, eu consegui entender. Eu não vi como ela sendo morde-a-sopra. Vi como ela sendo realista, que de fato, e aí? Ainda que ela retribua, e aí? Acho até um pouco complicado. Eu quero que ela retribua o episódio que vem, mas aí fico pensando em como isso vai doer ainda mais quando ela voltar pro reino dela e aí não poder ficar com a Lon. Eu acho que vai doer mais. Quero que elas vivam esse momento, quero que elas vivam. Mas acho que se ficasse aí nessa rejeição agora da Lon, talvez doesse um pouco menos. Se elas nunca chegassem a ter de fato alguma coisa do que agora que elas estão criando uma intimidade, que talvez a Blue retribua, que talvez elas tenham o primeiro beijo ali completamente da vontade das duas. No próximo episódio, falo da vontade das duas, porque antes foi sonho de uma, sonho de outra, né? Então vai desgraçar ainda mais a cabeça delas, vai doer ainda mais depois disso. Então dessa vez eu tô muito satisfeita. Eu acho que foi o melhor episódio de acordo envolvendo o romance delas. Eu estou agora mais investida do que nunca no romance das duas. E eu adorei.